Queridos, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia lá na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente vai ler na versão NVT. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quero pedir que você tenha o máximo de reverência à palavra de Deus. Amém? Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo de Deus. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participe do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, produz o que é justo, e produz o que é verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar aquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta, você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos repetir essa frase que está entre aspas, 1, 2, 3. Amém. Deus, obrigado, nós estamos aqui na tua casa para louvar a Ti. Como é bom poder estar reunidos, unidos em união, em unidade, cantando em uma única voz as Tuas grandezas, a Tua glória e o Teu louvor. A nossa alma se enche disso. Pai, continue abençoando o Teu povo, esta casa, esses irmãos tão abençoados e prósperos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, por estar sentados, Deus abençoe você. Deus abençoe ao pastor Alex por me confiar essa oportunidade de trazer a vocês uma mensagem da parte de Deus, onde todos os homens e mulheres que sobem a esse púlpito sobem com a certeza de que têm o papel de trazer a palavra do Senhor a todos nós. Querido, se você entrou para a vida cristã, se você entrou para a vida cristã, você, na realidade, entrou para um campo de batalha. Muitas pessoas acham que vida cristã é um parque de diversão. Eu vou agora ser crente, vai dar tudo certo.
vai ser tudo lindo, a igreja é maravilhosa, lá tem cultos, tem músicas boas, então todo mundo é agradável. E você acha que não vai ter mais lutas e dificuldades. Mas não é essa a verdade. A verdade é que a vida cristã é um campo de batalha. Nós estamos em guerra. Nós, povo de Deus, temos um inimigo em comum, que não vai descansar e vai lutar contra nós todos os dias para destruir a nossa fé, destruir a nossa identidade e destruir a nossa alegria em Cristo. Amém? Olha, a frase que a gente leu, entre aspas, eu vou repetir ela diz: porque o que é claramente revelado se torna luz. É por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, ou seja, você que dorme, desperta, levante-se dos mortos e Cristo o iluminará. Meus irmãos, nós vivemos numa cultura, nós vivemos num mundo caído. Estamos cercados, nós estamos em volta por um ambiente dominado e entregue pelo pecado. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos dos primeiros versículos de Efésios 5, você vai ver, Gabriel, que Paulo alerta aos irmãos com relação ao padrão de vida que o mundo tem. Paulo traça uma lista de pecados, de comportamentos culturais e sociais que é do mundo. E Paulo traz uma advertência: não imitem essas coisas. A gente vai entender por que essa carta, por que esse capítulo, por que essa advertência foi escrita. Irmãos, nós como pregadores, nós quando pensamos em uma mensagem, nós somos desafiados, porque nós nos deparamos com textos que são confrontadores. Pelo nosso coração, nós pregaríamos palavras que são muito palatáveis, agradáveis, que farão, no final do culto, os irmãos baterem em nossos ombros e falarem: olha, que palavra maravilhosa, que palavra linda. Mas nós somos obrigados, porque nós somos submissos à palavra de Deus, a pregar toda a Bíblia. Inclusive textos, pastor, que são textos que nos confrontam e que vai fazer com que algumas pessoas não achem muito agradável ouvir essas palavras. Mas se está na palavra, nós temos a obrigação de expor toda a palavra. Amém? Então, nós vivemos num mundo caído, nós estamos cercados por um ambiente que é entregue ao pecado e à vaidade. A Bíblia afirma que o mundo, ou seja, o sistema mundano, é inimigo de Deus. Não há amizade entre Deus e o mundo. Porque o mundo é contra tudo aquilo que Deus é. Nós cantamos que Deus é bom, nós cantamos que Deus é amoroso, nós cantamos que Deus é perdão, que Deus é graça, e o mundo é totalmente o contrário dessas coisas. Por isso que o mundo e Deus estão em inimizade. Não porque Deus quis assim, mas porque o mundo quis assim. Por isso que a carta de 1 João, capítulo 5, eu vou pedir para a Esté postar aqui para você, mostrar aqui para você na tela. Por isso que a carta de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sobre o controle. O mundo inteiro está sobre o controle ou o domínio do maligno. No original, esse texto, doutora Letícia, está dizendo o seguinte: o mundo está como um bebê deitado no colo do inimigo. E se ele está sobre o controle, sobre o domínio, ele faz tudo aquilo que o inimigo manda. Porque o inimigo está controlando, está dominando todo o comportamento e o sistema mundano. Amém? E, meus irmãos, isso é um alerta para nós, porque esta carta está dizendo que o mundo inteiro, o sistema mundano, está sobre o controle do maligno. Nós não podemos nos embaraçar com o que está ao nosso redor. Porque o nosso coração, inclusive nós,
Todos nós, os nossos corações, é tentado pelas belezas que esse mundo apresenta. Por isso que eu comecei dizendo que nós estamos num campo de batalha, e a principal batalha, e o principal campo é na nossa mente. E o principal campo de batalha é o nosso coração, entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade, ou fazer a vontade do mundo. Todos os dias nós lutamos contra essas vontades. Na realidade não seria nem aleluia, seria misericórdia para nós. Quando um crente passa a viver parecido com a cultura deste século, a fidelidade a Deus passa a ser inconveniente para ele. Quando um crente, quando um cristão, quando um irmão, quando uma irmã passa a adotar o comportamento desse mundo, viver fiel a Deus é muito inconveniente. Muitas pessoas, então, passam a ter vida dupla, porque ela precisa agora esconder a identidade dela, porque ela passou a ter alguns comportamentos, algumas práticas que são mundanas. Já viu alguém, talvez lá no ambiente que tu trabalha ou estuda, a pessoa é totalmente avessa, o comportamento totalmente avesso ao que diz a Bíblia, e no final ela fala para você, eu também sou cristão. E você leva um susto, né? Porque você é cristão. Eu não sabia. Porque o comportamento, a vida, foi absorvida por esse século. Amém, meus queridos? O mundo não quer que sejamos apenas aceitos por eles. O mundo quer nos transformar. Mas nos transformar em quê? Nos fazer iguais a eles. O mundo quer nos desfigurar, arrancar de nós a nossa identidade. Por isso que Paulo começa o seu capítulo dizendo, se vocês são filhos de Deus, se vocês são filhos de Deus, então imitem aquilo que Deus é. Tudo que Deus é, vocês precisam imitar. Amém? A gente sempre imita aquilo que nós admiramos. A gente sempre vai imitar aquilo que nós adoramos. Por exemplo, você que é mãe ou pai, o teu bebê está crescendo e ele está imitando você. A mocinha quer usar a sua maquiagem, é ou não é? Quer colocar o teu vestido, a tua blusa, de repente tu pega ela toda maquiada, o cabelo todo arrumado, ela fala, mamãe, porque eu quero ser igual a você. E o menino começa a imitar você, pai, põe o pé no teu sapato, no teu tênis, porque ele admira você, existe uma admiração por você. Assim também somos nós iremos admirar, nós iremos imitar aquilo que nós admiramos. Quantas pessoas estão na igreja, mas admiram o mundo? Quantas pessoas até estão na igreja, mas o coração não pertence a Deus, porque o coração deseja o mundo. Amém, meus irmãos? O mundo, ele não só quer nos tirar, ele quer nos desfigurar. Ele quer arrancar isso que Paulo está dizendo, vocês são filhos. Se você é filho, você tem identidade. Se você tem identidade, você pertence a Deus. Amém? Essa é a nossa tentação, irmãos e irmãs. Muitas vezes corremos o risco de vivermos como mundanos. Muitas vezes nós corremos o risco de vivermos como mundano. Já viu aquelas pessoas que, dependendo do ambiente como ela está, ela se comporta? Se diz, no meu trabalho, a mulher entrou muito brava com o recepcionista da empresa que eu trabalho. Ela entrou muito brava, pastor. Ela chegou na minha mesa e falou, estou muito brava. Falei, o que aconteceu? Aquele recepcionista fez isso que eu não gostei. Falei, calma, conversa comigo. Eu quero falar como gerente. Falei, calma, eu estou aqui como gerente, pode falar comigo. Aí ela, eu só não xinguei ele, eu só não desci do salto, porque tinha uma irmã da igreja perto de mim. Tem gente que é assim. Ela só não faz, ela dá uma olhada aí. Se não tem ninguém da igreja, se não tem ninguém me vendo, se nesse ambiente que ninguém me conhece, então está tudo bem. O pastor Alex não vai ficar sabendo. Ninguém vai tirar foto e vai postar. Ó, o pastor está aqui, tua ovelha.
Ninguém vai postar, então ninguém está vendo. Vou viajar para a praia, e lá na praia eu não sou crente. Vou viajar para Caldas Novas, lá em Caldas Novas eu não sou crente. Nas redes sociais eu não sou crente. No ambiente familiar eu não sou crente. Então você não tem uma identidade definida. Aí eu falei que seria intragável, né? Eu avisei antes, eu passei primeiro um aviso, um lembrete. Irmãos, essa é a nossa maior tentação. Muitas vezes nós corremos o risco de vivermos como mundanos, deixando a fé dentro da igreja e nos tornando estrangeiros espirituais durante todo o resto da semana. Eu vou repetir, para você gravar no seu coração. Muitas vezes nós corremos o risco de vivermos como mundanos, deixando a fé dentro da igreja. Eu canto na igreja, eu ouço a palavra, eu falo em língua estranha, eu pulo, eu salto, eu levanto as mãos, eu dizimo, eu oferto, mas lá durante a semana. Porque a questão não é o que nós fazemos aqui dentro, porque aqui dentro nós podemos ser consertados. O problema é como é a nossa vida lá fora. E nós corremos o risco de deixarmos a fé aqui dentro. Eu estou na igreja, eu sou crente, sou crente, se é irmão da igreja, eu trato bem. Se é irmão da igreja, está passando no trânsito, você vai buzinar, vai xingar, mas é irmão da igreja. É irmão da igreja. Mas se fosse alguém que não fosse da igreja, daria o dedo, xingaria, chamaria para briga, mas é da igreja, não pode. Como assim que não pode? Nós temos que ter uma identidade. Essa palavra é confrontadora, inclusive para mim, para todos nós. Amém? Nós corremos o risco de deixar a fé dentro da igreja e nos tornar estrangeiros espirituais durante todo o resto da semana. Existe um perigo muito grande, queridos, quando há áreas na nossa vida que são iguais ao comportamento pecaminoso do mundo. Muitos cristãos tentam disfarçar a própria fé. Fazendo assim, acreditam que conseguirão ter sucesso e serão bem-sucedidos. Alguns fazem porque talvez existam vantagens financeiras. A pessoa abre uma empresa e começa daqui a pouco cobrar dinheiro, valores injustos, preços injustos. Começa a arrancar dinheiro da pessoa de maneira injusta. Fala, Deus está me prosperando. Se é injusto, Deus não está prosperando você. Se é a base de fraude, de sonegação, Deus não está prosperando. Algumas pessoas largam a identidade dela, mentem, porque vai ter alguma vantagem. Qual a vantagem que eu vou ter nisso? Qual a vantagem que eu vou tirar disso? Ou talvez exista algum outro tipo de vantagem que a pessoa vai levar, por isso ela se comporta da maneira como o ambiente exige. Há uma canção, e essa canção é uma canção bem antiga, mas ela diz o seguinte: aonde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Porque a gente, quando aceita a fé, a gente está com o coração fervoroso, a gente vigia, mas com o tempo vai mudando e o nosso espelho espiritual vai embaçando. E eu refaço essa pergunta do trecho dessa canção: onde você ainda se reconhece? Se você, irmãos, cada um de nós conhece o nosso próprio coração. A gente pode mentir para os outros, mas para a gente não pode. Não tem como mentir para a gente. A gente sabe da gente. A gente pode ocultar os outros, mas a gente sabe da gente. A gente sabe que está aqui dentro. Não tem como enganar. A não ser se tiver algum tipo de distúrbio mental, senão não tem como. Está aqui dentro, a gente sabe. Você ainda se reconhece? Quando você olha para o passado e se reconhece? Quantas pessoas eram de oração? Quantas pessoas amavam o culto? Amavam o culto, via as horas passar para chegar logo ao culto. Mas agora vir ao culto é um peso. Quantas pessoas, eu fico observando, a gente observa aqui de cima, os irmãos que vêm à igreja, os que não vêm. A gente vê pessoas que no culto de ceia não vêm à igreja. Mas não vem porque está doente, não é nada disso, é porque não quer vir. Não vem ao culto no domingo, não vem ao culto no meio de semana, não participa de nada, não ora, não lê a palavra.
Sabe quando você começou? Sabe quando uma pessoa dessa começou a cair? Quando ela parou de orar. Quando você para de orar, ali começa a sua queda. Esta palavra é uma palavra de alerta para todos nós, para que nós guardemos os nossos corações. Então, onde você se reconhece? Na fotografia do passado ou no espelho de agora? Quantos crentes adotaram a cosmovisão, a maneira do mundo ver, adotaram a ética e o estilo de vida do mundo ao seu redor e foram transformados por dentro e por fora, interno e externamente? Irmãos, eu costumo dizer que nada acontece da noite para o dia. Ninguém que vive uma vida de oração, ninguém que vive uma vida de amor à palavra, uma vida de amor à igreja, a pessoa levanta de manhã cedo e fala: agora eu não sou mais crente, agora eu vou desviar, eu vou levantar e vou desviar. Não, ninguém faz isso. Não é da noite para o dia. As coisas não acontecem da noite para o dia. É aos poucos. É quando você vai começando a negligenciar. É quando você vai deixando de fazer aquilo que é vital para a sua vida espiritual. Quando a gente começa a desprezar os exercícios espirituais, o nosso coração vai esfriando. A nossa fé vai esfriando. Muitos já foram transformados pelo mundo, por dentro e por fora, interno e externamente. Só para que nós nos situemos quanto que Paulo escreveu aos Efésios, precisamos entender o comportamento daquela cidade. Na cidade de Éfeso, havia uma grande diversidade religiosa. A cidade era o centro cultural ou o centro comercial do mundo antigo. Éfeso era uma das maiores e mais importantes cidades do Império Romano, funcionando como um grande polo de negócios e comércio, atraía imigrantes de diversas culturas e diversas visões de mundo. A cidade tinha uma mistura religiosa, onde se adoravam pelo menos 50 deuses, de diferentes formas. E havia uma divindade lá que era marcante. A deusa para ele, a deusa Artemis, para eles, a deusa Artemis. Essa era a principal divindade venerada acima de todas as outras. Artemis dos Efésios, considerada a deusa da fertilidade e da proteção. O templo construído para ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e atraía milhares de peregrinos anualmente. Aquele povo era cheio de superstições e rituais malignos. Então, aquela cidade estava entregue à idolatria. E não pense que os cultos voltados para esses deuses eram cultos normais. Era um culto regado a orgias, a bebida, a festas, entregue totalmente à carnalidade. E Paulo, então, permaneceu 3 anos naquela cidade de Éfeso, pregando com o poder do Espírito Santo. Milhares de pessoas reconheceram que somente através de Jesus poderia resistir aos poderes das trevas. Então, durante a pregação de Paulo, muitas pessoas foram transformadas, muitas pessoas abraçaram a fé. 6 anos depois da partida de Paulo, a igreja continuava a crescer, mas o povo começou a perder a identidade. Os irmãos começaram a abraçar a cultura daquele mundo. Eles tinham dificuldade em abandonar a velha vida e abraçavam a identidade deles de mundanos. Irmãos, por isso Paulo escreveu esta carta para alertar os irmãos: não imitem o comportamento desse mundo. Não imitem a forma como esse mundo vive. Só para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, eu trouxe uma história de um filme. Alguém que já assistiu o filme Psicose? Ninguém vê essas coisas não, né? É porque é antigo, né? Seja de 2000 para cá, ninguém vê essas coisas, né? Só nós que é lá de trás, né, doutora Letícia? O povo de hoje não vê mais essas coisas, não. O filme Psicose, ele foi lançado lá na década de 60. Ele conta a história de um rapaz, que ele era dono de um hotel, o nome dele era Norman Bates. Ele parecia ser um cara muito tranquilo. Ele administrava um hotel junto com a mãe dele. Mas por trás daquela tranquilidade dele, ele carregava algo muito pesado. Ele cresceu com uma mãe
que era muito controladora. Ela dominava a mente daquele rapaz. E chegou ao ponto, sabe o que ele fez com a mãe? Ele matou a própria mãe e o amante dela. E em vez de encarar o que ele fez, encarar aquele erro, ele fez pior. Ele tentou esconder tudo, para ninguém saber o que ele fez. Ele limpou a cena, ele escondeu os corpos e decidiu fingir que nada havia acontecido. Mas ele sabia o que ele tinha feito. Ninguém mais sabia, mas ele sabia. A culpa não desaparece. Ele continuava carregando aquela culpa e a culpa só crescia. A mente dele, então, não aguentou para fugir do que ele fez. Ele criou uma outra personalidade. Era como se a mãe dele estivesse viva dentro dele. Então ele passou a viver dividido. Em alguns momentos ele era Norma, em outros ele virava a mãe. E quando ele virava a mãe, quando essa outra personalidade entrava nele, ele saía e cometia vários crimes, como se nada houvesse acontecido. É como se fosse a mãe dele matando. E por tentar esconder e ser cúmplice do próprio pecado, ele destruiu a mente dele. Irmãos, olha o que aconteceu com esse rapaz. Ele perdeu a identidade. Ele perdeu a paz. E ele perdeu o controle da própria vida. Amém? E é desta forma que o mundo vive. Porque um pecado vai chamar outro pecado. Alguém, por exemplo, que trai, ele precisa mentir para esconder a traição. Seja traição financeira, seja roubo da empresa, seja fazer algum tipo de tráfico, cometer algum tipo de ato. Ele tem que mentir para continuar escondendo. Então, um pecado chama outro pecado. Porque diz a palavra, o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Só para quem está dormindo acordar. O salário do pecado é a morte. E qual a pior consequência para quem vive no pecado? Você pode perguntar, e qual é a pior consequência para quem vive no pecado? A pior consequência é ser entregue ao próprio coração. Como diz um pregador famoso, o maior castigo de Deus para o homem é Deus lhe dizer, seja feita a sua vontade. Você já andou num carro de 160? Já ou não? Alguém mais tem um pé pesado? Será que é só eu e o pastor que tem o pé pesado? O pastor tem o pé pesado. Você pega uma via e você começa a acelerar. 140, 150. E o carro, se o carro for bom, aí você empolga. Imagine, você vai, acelera. O que vai acontecer com você numa curva? Se aparecer um buraco, o que acontece? Se um caminhão perder a direção, o que acontece com você? Você bate, você capota, você sai da curva, você causa um acidente. É isso que eu quero dizer para você, que o salário do pecado é mais pecado. É mais pecado, é mais pecado. Vai mais degradação, é mais degradação, até a pessoa ficar totalmente irreconhecível. Você já conheceu alguém que era uma pessoa tão abençoada, tão usada por Deus, pregava, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa temente a Deus, mas ela começou a negligenciar algumas coisas, ela começou a abrir concessão para algumas coisas, ela começou aos poucos, sendo absorvida pela cultura, sendo administrada por esse mundo, aí aos poucos ela já foi deixando de orar, ela foi deixando de congregar, ela foi deixando de pregar. O que aconteceu? Ela agora, você olha para ela, você fala, fulano, você já não é mais você perdeu a sua alegria, você perdeu a sua identidade. O que aconteceu? O que aconteceu foi negligência. O que aconteceu são concessões que nós não podemos fazer, que nós não podemos abrir mão. Amém, meus irmãos? Então, o maior castigo de Deus para o homem é Deus dizer a ele, seja feito a sua vontade, ou seja, acelera esse carro, passou de 200, estourou o velocímetro.
até a pessoa se perder. Cada pessoa, como disse C.S. Lewis, está se tornando algo eterno, ou em direção à glória semelhante a Deus, ou em direção à corrupção, algo monstruoso, longe de Deus. Por isso que Efésios 5 nos chama a imitarmos a Deus. Veja, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Quero que vocês leiam para mim, por gentileza. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Todos nós numa única voz. 1, 2, 3. Olha, como filhos de Deus, nós devemos passar a viver igual Ele. Viver em quê? Em amor. Não é só em sentimento, mas em ação. É viver como Cristo viveu. A vida do Filho de Deus é de pureza e de integridade. Quando você adota a identidade de Filho de Deus, você passa a fugir da imoralidade, você passa a fugir da mentira, você passa a fugir do engano, você passa a ser a mesma pessoa no escondido e no público. Quando você adota a identidade de filho de Deus, você não precisa que ninguém policie você. Já viu antigamente algumas igrejas ficavam policiando o membro? Vendo o que o membro está fazendo? Eu acho uma perca de tempo. Algum líder ficar... O que o senhor está fazendo? Fazendo o que na rede social? O que ele está postando? O que ele está fazendo? É bobeira. É bobeira, porque isso não transforma ninguém. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Então, quando você é filho de Deus, você passa a ser a mesma pessoa. Tanto no privado, quanto em público. Quando você está sozinho, ou quando você está com alguém, você é a mesma pessoa. Você tem uma identidade. Identidade de filho de Deus. E quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite para a glória de Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quando nós somos filhos de Deus, nós não temos uma vida de aparência. Seus lábios falam a verdade e você vive na verdade. O Filho de Deus não maqueia erro. E aqui eu não quero dizer, meus irmãos, que nós somos tentados ou que em algum momento nós até venhamos a fraquejar, até errar, até cometer um pecado. Mas quando você é filho de Deus, você reconhece, você não maqueia o erro. O Filho de Deus admite. Quem foi que cruzou o dedinho para eu não falar errado aí? O Filho de Deus admite o erro. Ele admite, ele não se justifica. Alguém que está arrependido não se justifica. Irmão, se alguém magoar você, e essa pessoa chegar em você e começar a se justificar, ela não está arrependida. Porque quem se arrepende não se justifica. Quem está arrependido, ele fala, não, realmente eu errei. Ele admite, fala, não, eu errei com você. Eu não estou aqui para me justificar. Se a pessoa se justifica demais, ela não está arrependida. Ela vai cometer de novo. Mas quem erra e se arrepende, não se justifica. Ele admite o erro. Não fica se justificando. Quem anda na luz, não tem medo de ser visto. Quem anda na luz, não tem medo de ser visto. Aleluia. E eu sei que você está na luz, assim como o nosso Cristo está na luz. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas o mundo não tem esse padrão de vida. Pois a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Como vivem as pessoas que estão nesse mundo caído? Elas estão mortas, é o que diz a palavra. Elas vivem nas trevas do próprio coração delas. E como resultado, o coração dessas pessoas produz todo tipo de erro. Veja o que diz Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Paulo vai traçar alguns comportamentos que são mundanos.
Diz a palavra, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Diz Paulo, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. É uma sentença tão triste. Por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus enquanto é tempo para as pessoas. Efésios 2, 1 e o versículo 3 diz o seguinte, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês, diz Paulo, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e que a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Todos nós, diz Paulo, estava destinado a sofrer o castigo de Deus. Mas por amor e por graça, Deus achou você lá no mundo. Deus escolheu você. Deus tirou você de lá. Oh, aleluia, Deus lavou você com o sangue de Jesus. E agora você está sendo transformado de glória em glória. Você está sendo lavado todos os dias pelo sangue, pela palavra e pelo Espírito, até o final que Jesus Cristo vai nos encontrar nos ares. Nós estamos sendo transformados, aleluia. Irmãos, e como consequência de uma vida nas trevas, o mundo está debaixo de uma condenação e da ira justa de Deus. Efésios 5:5 diz, fiquem certos disso, jamais receberão uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. O principal foco de Paulo nesse capítulo 5 é nos alertar do perigo de querer imitar o mundo. Quando não se confronta o erro, nós começamos a conviver com ele. Você já viu? Você já esteve em alguma situação que você sabia que era errado? Você sabia que aquilo lá é contra a vontade de Deus, contra os princípios que você conhece, que você foi criado. Eu conheço, mas tudo bem. Você vai arriscando. Aí o que acontece com você dentro de você? Teu coração começa a palpitar. É ou não é? É assim ou não é, meus irmãos? Seu coração começa a palpitar. Sua mente começa a dizer, não faz que é errado, não faz que é errado. Olha, não faz, Deus está vendo, não tem ninguém aqui, mas Deus está vendo, mas tem ninguém aqui. E você começa e você faz. A primeira vez. A segunda vez, mesmo jeito, mas o coração já não palpita tanto. A terceira vez de novo. Daqui a pouco você é normal. E você não sente nada. Não há mais coração palpitando. Na mente, o Espírito já não fala mais que é errado, porque você se acostumou. Porque uma pessoa assim, começou a acostumar. Para ela está normal. Amém? Para ela está normal. Querer imitar o mundo. Quando não confrontamos o erro, nós começamos a viver naturalmente com ele. Já viu alguém que trabalha em locais onde trabalha com corpos? Quando a pessoa chega a primeira vez lá no IML, primeira vez que ela vai, eu não aguento ver o corpo, Primeira vez, mas a segunda vez, ela até come lá do corpo. Ela acostuma, ela come, ela almoça lá, faz a quentinha dela, porque acostumou. Quantas pessoas estão acostumadas a viverem agora ao lado de corpos, de cadáveres, de morte? Para ela é natural. Por quê? Quando não se confronta o erro, nós começamos a conviver com ele. Aí a pessoa não só convive, ela passa a justificar. Ela passa a aplaudir quem faz,
E ela passa a sufocar a sua consciência interior e ela começa a justificar. Mas o pregador está pregando isso aí, mas não é bem assim, sabe? Porque existem teorias, existe um estudo, existe uma pesquisa, porque diz que a pessoa começa a querer, ela começa a achar algum subterfúgio, alguma razão, para ela continuar naquela prática. É assim ou não é? Sim ou não? Aí a pessoa passa a justificar. E quando ela percebe, ela já está vivendo como mudando. Ela está totalmente entregue. Olha, irmãos, a assimilação. O que é a assimilação? É quando a pessoa vai absorvendo o jeito de pensar, os valores e o estilo de vida do mundo ao seu redor, até começar a agir como a cultura e não mais como alguém guiada pelo Espírito Santo. A assimilação quase nunca começa com uma grande rebeldia. É como eu disse no início, ninguém levanta de manhã cedo, professor, e diz o seguinte: olha, hoje eu vou pecar. Hoje eu quero pecar, hoje eu quero trair. É igual traição, ninguém vai levantar, hoje eu vou trair meu marido, vou trair minha esposa. Não é bem assim, não começa de uma noite para o dia. Não é da noite para o dia. É aos poucos. Vocês me entendem, sim ou não? Aos poucos. É uma concessão aqui, é uma conversa ali, é um elogio, é uma mensagem. E aos poucos a pessoa vai mudando o coração. A assimilação com o mundo não acontece da noite para o dia. Quase nunca começa com uma grande rebeldia. Ela começa aos poucos, em pequenas concessões, em silêncio diante da verdade e em adaptações para agradar o mundo. A pessoa continua a dizer que é cristã, mas aos poucos ela passa a achar normal aquilo que antes considerava errado. Começa a esconder a fé. A pessoa nega a fé para não ser rejeitada. Irmão, você pode ser rejeitado pelo mundo inteiro por causa da sua fé. Você pode ser perseguido, você pode sofrer o que sofrer por causa da sua fé, mas nunca você será rejeitado por Cristo Jesus. Então que nós percamos a amizade do mundo todo, mas que nós nunca percamos a alegria da nossa salvação. E se alguém nessa noite aqui está com o coração frio, desanimado, que você possa receber a alegria do Espírito Santo. Mas nunca esconda a sua fé por causa de alguém. Não, eu vou ter que falar, eu não posso falar que eu sou cristão aqui nessa empresa, porque se eu falar que eu sou cristão, eu nunca vou ser promovido. Então que não seja promovido. Então que seja demitido. Do que vale 20 anos, 30 anos de sucesso e uma vida inteira na eternidade longe de Deus? Do que vale uma vida de 30, 50 anos de sucesso e uma vida eterna longe de Deus? A pessoa passa a adaptar princípios para ser aceita, troca convicção por aprovação. Quantas moças, quantos rapazes trocam sua convicção de que foi criado, que foi ensinado, agora porque quer ser aceito por alguém, porque quer ser abraçado por alguém. A pessoa ainda é cristã, mas vive diferente, longe da igreja. Longe da igreja, a vida é totalmente outra. A luz ainda está ali, mas a prática já é de trevas. Efésios diz: não participe das obras infrutíferas das trevas, antes expunha. É o que diz Paulo. Ou seja, não é só não fazer, é não compactuar, é não aceitar. É quando alguém te oferecer suborno, você fala: eu não aceito. É quando alguém te oferece alguma coisa para levar vantagem, você diz: eu não aceito. Mas você vai levar vantagem, você vai ganhar um pouquinho de dinheiro aqui. Mas eu não aceito. Amém, meus irmãos? Não é só não aceitar, é expor. Ou seja, não é só não fazer, é não compactuar. Porque quando você aprova o erro, você se torna cúmplice do erro. Quando um crente passa a provar o pecado e imitar o mundo, a consciência vai ficando mais fraca, a sensibilidade espiritual diminui, você perde a direção, perde a alegria e começa a viver dividido. Sabe o que é certo, mas pratica o que é errado. É uma espécie de dupla vida. Lembra do personagem do primeiro filme que eu contei para vocês? Qual o nome dele? Norma. Filme Psicose. Ele sabia que era errado,
Mas em vez de encarar, ele escondeu. E quanto mais ele escondia, mais a escuridão dominava o coração dele. Chegou um ponto em que ele nem mais sabia quem ele era. Ele virou escravo do próprio erro. Nós não podemos viver como o mundo, como diz Paulo. Já não vive eu, mas é Cristo que vive em mim. Oh, aleluia! Já não é mais eu, nós sacrificamos. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Ou seja, eu sacrifico. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Ele dizia o seguinte, olha, eu corro o grande risco de pregar para vocês, ensinar para vocês, mas no final eu ainda me perder. Por isso que eu mantenho a disciplina espiritual, diz o apóstolo Paulo. Então já não vive mais você. Se você é um cristão, já não é mais você. Agora a identidade que está em você é Cristo Jesus. É a luz que ilumina nesse mundo. É a glória que reina dentro de você. Aleluia! Glória a Deus, porque Cristo vive em nós. Nós, como diz essa carta, éramos trevas, mas agora somos luz. Devemos viver como filhos de Deus. As nossas obras são frutíferas, mas as do mundo são infrutíferas, pois o mundo vive nas trevas e sem luz não há vida. Não existe amizade entre nós e o mundo. Não existe amizade entre nós, filhos de Deus, e o mundo. O chamado da palavra de Deus é que nós saiamos dentre os mortos, que acordemos para a verdade sobre Deus. Devemos descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Só podemos desejar agradar ao Senhor quando passamos a amá-lo de todo o coração. Viver nas trevas não é viver neutro, é como andar entre os mortos, respirando um lugar que parece normal, mas que está morto. Quem vive nas trevas se acostuma com o escuro, perde a noção da seriedade e risco de seu erro e começa a justificar aquilo que Deus condena, se tornando insensível, vive uma vida apegada, sem perceber o risco sobre a sua vida. Mas quando Deus desperta o seu coração, quando Deus abre os seus olhos, você enxerga a realidade da eternidade. Quando Deus brada no seu coração, e a palavra diz, desperta, pois Cristo, a luz do mundo, vai iluminar você. Aleluia! Quando Cristo desperta o nosso coração, surge uma clareza espiritual. Seu coração passa a discernir o que agrada e o que desagrada a Deus, sem confusão, sem desculpas. A culpa escondida que antes era abafada é jogada para fora. Ninguém faz pressão para você falar, confessa, não. Ninguém é delegado. É o seu coração. A luz brada dentro de você, você fala, eu não posso mais. Eu não posso mais viver desta forma. Você joga para fora. A sua identidade é restaurada. Não há mais espaço para uma vida dividida. Não há mais espaço para uma vida dividida. Não há mais espaço para duas versões da mesma pessoa. Quem desperta dentre os mortos, deixa de viver entre a luz e as trevas e passa a ser inteiro, passa a ser íntegro, verdadeiro diante de Deus e verdadeiro diante dos homens. O comportamento muda. Há um afastamento real do pecado e há um desejo crescente para viver corretamente uma vida que agrada a Deus. Não por obrigação, porque por obrigação é legalismo. Alguém que faz alguma coisa obrigada, não faz porque ama, faz porque é obrigado. Se você canta na igreja porque você é obrigado, se você oferta na igreja porque você é obrigado, não faça. Não oferte, não doe, não faça, não venha ao culto, se você é obrigado por alguém. Porque quando você ama, você faz por amor, por aquele que se entregou por você. Não por obrigação, mas porque agora há uma vida de Deus dentro de você. A sua vida começa a impactar outras pessoas. Quem anda na luz não fica neutro, ilumina. Suas atitudes, palavras e escolhas começam a confrontar e, ao mesmo tempo, apontar o caminho para quem ainda está na escuridão. Então, que nós possamos, todos os dias,
despertar dentre os mortos e deixar que a luz de Deus ilumine as nossas vidas. Fiquemos de pé, no nome de Jesus.